Então, vamos para a próxima palestra. A gente vai ter o Eric Wendell. Ele vai falar desse paulistano, né, meu? Faz várias coisas na comunidade aí. E essa provavelmente foi uma imitação péssima de paulistano. Porque eu, como boa carioca. Mas ele vai falar aqui de GraphQL, com Azure e Apollo e várias outras buzzwords. Eu acho que vai ser bem legal. Então, bem-vindo ao Brasil JS, Eric. Vamos ouvir a música dele. In my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. E aí, galera, como é que vocês estão, maluco? Que festa bonita da pega, mano. Ô, mano, minha mãe não vai acreditar que eu tô aqui, velho. Porra, muito feliz de estar aqui. Ô, deixa eu só dar um play aqui, mano. Se não dar um play, não funciona, né, mano? Ô, tô muito feliz de estar aqui, cara. Pô, é muita festa, muita coisa bonita, muita gente bonita. Pessoas do Sul, pessoas de todo lugar. Quem não é do Sul, só pra saber, mano. Caraca, é bastante gente, mano. Pô, bem legal, né? Pô, bastante gente cabulando o trabalho também hoje. Ô, aí sim, né, mano? Bom, vou falar de umas brincadeiras bacanas que a gente está fazendo, né? Acho que ele não funcionou o mirror aqui. Vixe. Vou testar em produção aqui, mano. Oh, agora vai, mano. Pô, vou falar um pouquinho de GraphQL, vou falar um pouquinho de Azure Functions, mas o objetivo mesmo é falar como é que a gente sofre menos no dia a dia, né? A gente tem bastante coisa que a gente está fazendo, tem bastante coisa que a gente está brincando, mas eu quero mostrar algumas alternativas, né? Então, eu vou mostrar o que eu acho legal e o que eu não acho legal, e aí cabe a você falar se é bom ou não, né, mano? Porque o objetivo é realmente a gente sair daqui ganhando mais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre do que é tudo isso, né? Para começar, né, eu sei que Brasil JS, pô, a gente tem JS em todo lugar, né? Literalmente em todo lugar. Então vamos começar primeiro sabendo quem é que trabalha com APIs aqui, mano, só para saber. Pode levantar a mão. Bastante gente, né? Bastante back-end. Né? E, pô, consequentemente, né, quem trabalha com Node aqui também? Pô, bacana, mano. Então, tudo isso que a gente vai ver, né, vai ser com Node também. Mas aí tem algumas áreas, né, que a gente está falando que isso talvez não seja tão comum, que é trabalhar com Cloud Computing. Então, quem trabalha com Cloud Computing, ó, já é pelo menos metade, né, mano? Deve ter umas 500, né? Mano? Aí, vem tá grande pra cacete, né, mano? Tô muito feliz, mano. Então, vamos pra cima, né, mano? Tem bastante conteúdo, né? Tudo isso aqui que eu escrevi tá no GitHub já, tem alguns testes. Pode estar certo, como não pode, né? Tem string de conexão fixa no código lá, mas é do Heroku, então não tem problema, né, mano? É tudo freezão. E vamos para cima, né? Vamos para cima. Então, nosso tema hoje é falar de GraphQL, é falar de APIs, mas eu gostei muito de criar esse tema, né? Então, o nosso tema basicamente é Azure Functions mais Apollo Server mais GraphQL é igual a Magic. Oh. Então, o objetivo é mostrar como é que pode ser rápido para migrar isso, como é que pode ser divertido e a gente não ter tanto trabalho para fazer isso no dia a dia, porque é justamente para isso que a gente está aqui, né? Então, vou dar um contexto primeiro, né? Vamos imaginar que a gente tem um contexto de empresa, então hoje a gente tem mais de uma empresa, e essas empresas, elas têm alguns heróis, né? Então, pode ter vários heróis, tem o Batman, tem o Deadpool, todo mundo. Só que o nosso objetivo é também saber, a partir da empresa, quais são os skills de cada um desses caras. Então, eu quero entender qual que é o valor de cada um e tirar algumas métricas disso. Se a gente vem pensando no nosso mundo real, a gente pensa num RESTful API, né? Então, a gente começa a pensar nos recursos de como pegaria essa informação. Então, teria aqui uma companhia, poderia ter os detalhes dela,
poderia ter mais algumas informações, né? Então, pô, como é que eu faço para pegar somente uma companhia específica? Ah, passo o ID, né, mano? Se eu quero pegar somente um herói específico, eu passo /hero, /ID. Isso aqui pode estar certo como não pode estar, né? Depende muito do que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Mas na prática é isso que a gente faz, né? E aí a gente queria pegar o skill, né? A gente poderia até criar mais um para pegar um skill específico, um detalhe específico daquele herói. Isso aqui é basicamente uma RESTful API. Então a gente pode olhar e falar, pô, é muito fácil de entender, né, mano? A gente bate o olho, fala, pô, dá para entender olhando ali, tem bastante coisa na internet, tem uma boa documentação, né? Então, pô, você vai para o C#, você vai para o Java, você vai para qualquer outra linguagem, todo mundo trabalha com RESTful também, então é um padrão geral, independente de linguagem, e é muito fácil de trabalhar, e é muito divertido também, né? Só que às vezes, nem tudo é o que parece, né, mano? Às vezes, pô, é divertido, mas a gente viu que tinha um monte de coisa aí que poderia melhorar, né? Então vamos tentar pensar nos drawbacks, né? O que teria de legal que a gente poderia incrementar aqui? A gente pensa em REST, a gente pensa que o back-end é que está mandando, né? Então ele que decide quem é que os consumidores, né? Quem é que vai consumir a API vai consumir e como ela vai ser consumida. Então a gente cria uma estrutura de JSON default, uma estrutura de resposta default, e a gente vai retornar para o meu cliente. Ah, se ele é mobile, né? Tem que falar certo agora, né? Se ele é mobile, ou se ele é web, ou se ele é desktop, ou se ele está consumindo via relógio, todo mundo vai consumir a mesma estrutura de dados, né? Pode paginar a informação, mas é exatamente a mesma ideia, né? Então, talvez a gente tenha algumas outras alternativas, né? E aí a gente pensou em obter o detalhe, né? Se eu cheguei até buscar a última informação, eu falei assim, putz, queria pegar agora somente o herói que tem aquela força específica para poder entender e tirar alguma métrica. A gente teve que fazer 4 ou 5 endpoints e bater várias vezes para poder entender. Então, isso leva algum custo. E o custo também é desenvolvimento e, consequentemente, dinheiro, né, mano? Que é para isso também que a gente está aqui, né? No fim, mano, é o que tem que pagar as contas, né? E aí a gente tem também, aí, principalmente com JavaScript, né? JavaScript a gente tem que validar muita coisa. Tem validação para todo lado, mano. A gente tem que pensar em validação de entrada, você está trabalhando com microserviços, tem que pensar em todos os serviços, todo mundo que está consumindo, garantir que é o mesmo tipo de dado, garantir que é a mesma entrada e garantir que não vai ter nenhum ataque para poder não quebrar nosso código, né? Essa é a ideia. E às vezes a gente está trabalhando com Node e a gente começa a ver algumas coisas assim, né, cara? A gente tem validadores de requisição, a gente tem validadores de tipos, das funções, e aí começa a ficar difícil de gerenciar isso às vezes, quando a gente tem muitos serviços e muita gente trabalhando, né? A gente às vezes errou algum tipo aqui, ou errou se é obrigatório ou não, começa a ficar difícil de gerenciar, né? Então, beleza, né? Já apresentei o problema, agora nós podemos tentar pensar o que poderia fazer, né? Tem muita alternativa, como a Isa falou, né, mano? São buzzwords, né? O mundo inteiro está falando, mas não é todo mundo que está usando ainda. O pessoal ainda está meio receioso com alguns dos conceitos. E eu vou falar um pouquinho, né? Então, basicamente, o GraphQL, né? Ele foi criado pelo Facebook. E aí, com as minhas palavras, né, mano? Basicamente, ele foi criado para facilitar a vida dos consumidores, né? O back-end continua com a mesma vida lá, ele vai ter que criar ainda. Só que agora, quem está consumindo você tem a liberdade de pedir e tem a liberdade de testar antes de consumir e sem muita configuração, né? E também para diminuir o tamanho das requisições, né? Porque, pô, às vezes no REST tem que trazer todos os campos. A gente poderia passar como parâmetros somente os campos que eu queria, mas, na prática, a gente sabe que, às vezes, não funciona tão bem quanto a gente está pensando e começa a ficar difícil, né? E aí, o que eu falo? Não existe bala de prata, né? Tem alguns pontos que eu falei, e aí, quem ama GraphQL, talvez vai me odiar um pouquinho agora. Cara, não segue os padrões REST, mano. Pô, mano, falaram de Martin Fowler. Os caras gastaram o maior tempo criando padrão, e os padrões a gente não segue aqui, né? Então, a gente não tem tanto os padrões HTTP, a gente não segue uma série de padrões como o URL, né? Então, começa a ficar difícil a gente falar, pô, mano, como é que eu manipulo o erro, né? Pô, a gente cria um objeto erro e a gente retorna, né? O PayPal está escrevendo muito padrão de como eles têm atuado com o GraphQL lá. E realmente algumas coisas eu olho assim e falo assim, mano, isso não tá tão legal ainda, né? Não tá tão divertido quanto o REST, não tá tão maduro quanto o REST. Mas isso é a minha opinião, né? Você pode ter uma experiência diferente, pode ser que seja até melhor, né? E é outra coisa, né, mano? Mano, tudo get post, né? Virou anarquia de novo, né? Quem trabalhava com C# antigo, mano, era get post pra tudo, né? Aí falou, não, mano, vamos padronizar, né?
A gente tem o patch e o put, mano. A gente tem atualização parcial. Agora get post de novo, né? Quando eu olhei isso, eu falei assim, mas, meu Deus, a gente já não tinha desenhado isso, a gente já não tinha conversado, que é difícil de entender isso, né? Mas a gente tem algumas outras funções, né? Então, vamos pensar como é que ficaria a nossa situação hoje. A gente tem o nosso endpoint, a gente tem lá a companhia, mas eu quero chegar até o skill, né? Eu quero chegar até o último nível em uma requisição só, né? Então, tudo isso que a gente fez, o nosso consumidor, ele só se preocupa com isso, cara. É isso que vai no corpo da requisição para obter tudo o que ele quiser. Então, ele vai pegar lá para mim somente a companhia. Então, vou pegar para mim, só quero a companhia com ID 1, vou paginar, vou continuar paginando igual eu fazia no REST, mas eu quero obter somente o ID e a descrição daquela pessoa ou daquela companhia. Do herói, eu quero pegar somente o herói com aquele ID. Então, pode ser que tenha uma lista de IDs, pode ser que tenha bastante dado lá dentro também. E eu quero pegar somente esse ID. E aí, do skill vai ser a mesma ideia, né? Então, eu passo lá, pego somente o ID e vou fazendo tudo isso. Então, no REST, eu preciso de 3 requisições, mas internamente a gente tem sim as 3 requisições internas do banco, se não tiver modelado, né? Então, o back-end, a vida do back-end não mudou tanto, né? Quem mudou é os consumidores e a forma com que eles trabalham, dinâmica do seu projeto, né? E agora ficou uma beleza, né, mano? Porque agora qualquer pessoa pode assinar e a gente não precisa mais, muda aquele campo lá, mano. Tira aquele campo lá pra mim. Não, agora eu posso falar, escolhe o que você quer. E agora a liberdade está na sua mão. Se precisar de mais, agora você vai me chamar no último caso, né? E eu vou mostrar algumas coisas que, não precisamos mais implementar Swagger, né? Não precisamos implementar documentação, porque essa documentação é viva agora, né? E ela faz tudo isso pra gente automaticamente, né? Então, beleza, né? A gente, vamos entender primeiro como é que a gente faz com tudo isso, pra gente entender primeiro os conceitos, para pelo menos saber como é que a gente pesquisa no Google depois, né? Porque, às vezes, o mais fácil é a gente saber como pesquisar do que as pessoas falarem pra gente, né? Então, a primeira coisa que você vai ver quando olhar para o GraphQL é trabalhar com query, né? Então, query é tudo que é consulta, tudo que é pesquisa, tudo que é obtenção de dados, é uma query dentro do GraphQL, que, no fim, é o mais poderoso, né? O GraphQL, eles falam que ela é uma linguagem de query, né, cara? É um runtime para executar queries dentro do browser ou nos seus clientes, né? Então, é um negócio bem poderoso, né? E a gente tem as mutations, né? Então, o query é o get, o mutations são os commands, né? São os comandos que a gente tem para a gente trabalhar com create, para trabalhar com update, para fazer uma remoção de um cliente ou algum item da nossa base. A gente usa as mutations. E se quiser trabalhar com tempo real, a gente pode usar subscriptions. Então, pode trabalhar com WebSocket, pode trabalhar com arquitetura orientada a eventos, igual fazia nas outras arquiteturas, usando um único dado, né? Então, vai ficando mais divertido, né? Vai ficando bem poderoso também. E aí a filosofia do GraphQL. Isso também é baseado na minha experiência, baseado no que eu fui, né? Na minha opinião, o básico do GraphQL é basicamente empoderar os seus consumidores, né, mano? É eles ficarem felizes, né? Porque, é muito chato ele voltar para você e não conseguir alguma informação, né? Então, qualquer um pode consumir, a gente pode criar as APIs públicas de uma forma bem simples e a partir de um esquema, a partir de uma definição da nossa API, ele consegue entender um pouco melhor do que vai pegar, né? E aí tem um gatinho feliz, né, mano? Essa ideia, mano. E aí o mais perfeito de tudo, né? Vamos pegar somente o necessário. Então, se eu tenho... Isso é uma conta legal, né? Se o cara não precisa fazer 3 requisições, né? Se o meu consumidor não precisa fazer 3 requisições, ele consegue fazer nenhuma, consequentemente, eu ganho poder de processamento, consequentemente, eu consigo continuar usando a minha conta do Heroku free, né, mano? E não vai pagar mais nada, né, mano? Essa é a ideia, né? Os caras do Heroku devem me odiar, mano. E, basicamente, query, né? Então, vai estudar mesmo, estuda query, né, cara? Mutation é algo que a gente já está acostumado de fazer lá, mas o query é onde está o poder. Então, você consegue fazer fragmentos de pesquisa, você consegue fazer pesquisas parciais, você consegue projetar somente o que você quer, e é muito poderoso, né? Mano, nem eu manjo do que tem tudo dentro daquela doc, né? Tem muita coisa, é muito poderoso, e é bem legal de investigar, né? E aí, beleza, né? Agora a gente tem poder, né, mano? Vamos pensar como é que seria esse poder, né? Então, vamos pensar agora que a gente tem a nossa API lá para poder usar. Então, a gente já tem algo que está em produção, já estamos ganhando dinheiro com essa aplicação já está no ar, já está rodando,
só que eu quero migrar ela para essa arquitetura. Eu quero pensar, pô, beleza, acho que daria para melhorar, meus consumidores iam não gostar mais, então vamos pensar o que eu vou fazer. Primeiro, a gente tem que dar um passinho para trás e entender o nosso modelo de dados, né? Entender o que a gente precisa, o que nosso consumidor precisa, o que os nossos clientes vão usar e como é que eu vou modelar tudo isso, né? Então, a gente faz o estudo de caso, entende se a nossa API atual está funcionando conforme precisava, se ela realmente está retornando o que deveria retornar, e aí a gente vai para o próximo passo. No próximo passo, a gente vai criar, basicamente, um esquema, né? Então, isso aqui é basicamente uma string, né, mano? Não é as tipagens, não é TypeScript, mano. É JavaScript dentro de uma string. E eu vou definindo os tipos. Então, eu falo assim, pô, para você requisitar a companhia, eu vou ter tipos e subtipos. Então, eu vou lá e vou rodar o getCompany. Eu vou pegar só as companhias, tenho aí as variáveis para fazer as paginações, e ele vai me retornar uma classe, vai me retornar um tipo de companhia. E aí, esse tipo eu tenho ali em cima também, que basicamente é uma interface de dados, né, que eu falo se é obrigatório ou não, consigo definir tudo nesse arquivo. E ele também me retorna o objeto hero, né? Então, o objeto hero, ele pode ser um objeto, ou ele pode ser uma função para a gente. Então, se a gente bater lá, a gente fala, ó, esse cara aí, ó, essa função, ela vai retornar o outro tipo. Então, esse outro tipo também vai ter um tipo aninhado, que é o meu tipo skill. Então, eu consigo navegar dentro dessas funções e ele vai funcionando. Então, pô, eu tenho um único tipo e os meus consumidores vão conseguir entender melhor de como isso tudo funciona, né? Não precisa lembrar e escrever para ele que para ele pegar o skill ele tem que bater 3 vezes, né? Agora é uma só e ele mesmo navega no website para ver. Então, beleza, isso aqui é mais ou menos do que ficaria, né, uma API Express, porque pô, bastante gente usa Express. E a gente faz o quê, né? Basicamente, GraphQL, RESTful, é só a nossa camada de apresentação. Então, tudo isso a gente pode jogar no lixo, né, mano? Joga no lixo isso aqui e reescreve uma outra camada de apresentação. Então, a nossa camada de apresentação, agora a gente vai trabalhar com um conceito chamado Resolver. Basicamente, ele espelha o que a gente viu lá no nosso esquema. Então, agora eu tenho as 3 funções e aí eu consigo fazer as chamadas dele a partir de filhos, né? Então, olha que legal. Chamei a companhia no primeiro request, o primeiro parâmetro está meio descolorido porque eu não estou usando ele. Chamei a companhia, se ele me requisitou um herói e se retornou companhias, ele vai chamar a próxima função. E agora o primeiro parâmetro dela é o resultado da função anterior. Então eu trabalho com o conceito de pipes. Eu sempre vou manipulando e vou mandando esse valor para frente. Então agora o primeiro parâmetro do herói é a companhia, né? Bateu a segunda vez, ele vai bater, e agora o skill ele vai ter a companhia e vai ter também a definição de herói se eu precisar, né? Então, dessa forma, ele vai consumindo. E, pô, e se eu não quisesse fazer aninhado? Se eu quisesse fazer um endpoint para cada um? As funções continuariam a mesma e eu só escolheria para eles mais um aqui dentro de query, né? E eu definiria essas funções diretamente. Então, fica bem fácil de trabalhar e não tem tanta manipulação. E, na minha opinião, eu estou gastando 100 linhas para fazer o que na outra eu gastei mais de 200 linhas, né? Pensando que não tem boa prática, né? A gente está fazendo aqui um teste em produção, né, mano? Essa é a ideia. Então, beleza, né? Primeiro, a maioria, né? Grande das pessoas que trabalham com Node, né? O manual do Node é o Express, né? Então, a galera começa já no Express. Então, eu falei, vamos partir do princípio que boa parte trabalha com Express, mas funciona em vários outros lugares. Então, a gente tem um pacote lá, que é o Apollo Server Express, que basicamente é a conexão entre o nossa aplicação e o nosso consumidor, né? Então, instalou esse pacote, a gente vai entender primeiro o que é o Apollo, né? Então, basicamente, o Apollo é quem vai ler aquele nosso esquema e vai fornecer um front-end para o nosso consumidor, para ele testar, para ele rodar as queries antes de jogar na aplicação. Então, é basicamente um endpoint, é basicamente uma URL que tem um front-end bonito e a gente consegue consumir. Mas ele é muito poderoso, porque eu não preciso configurar. Eu não preciso mais de um Swagger file, eu não preciso ficar documentando, escrevendo JSDocs, ou escrevendo comentários nas funções. Uma vez criada uma API GraphQL, só instala o Apollo Engine lá e ele vai conseguir consumir isso sem fazer nada. E é assim que eles parecem, né? Então, eu rodei minha aplicação, vou lá então, vou tentar pegar o nosso company, né? Então, ó, consigo rodar, consigo ver as informações, consigo ver os tipos desses usuários que eu posso pegar. E na hora que eu rodo, eu consigo ver o valor do lado, né? Então, eu consigo fazer vários outros tipos de query, eu consigo rodar as mutations, tudo nesse front-end. Então, fica bem melhor, né? Não
para esse caso, não precisamos mais usar o Postman, né? Usar qualquer outra ferramenta para ficar batendo na API. Assim é muito mais fácil. E se eu quisesse pegar os objetos aninhados, né? Aí fica mais bonito, né? Eu chamo como se fosse um subobjeto, né? E aí eu só vou projetando, só vou pegando conforme a minha necessidade. Então, vou pegar o ID 1, vou pegar as informações de subquery que ele tem, e aí fica bem legal, né, cara? Olha que legal. Fica facinho, eu rodo, eu consigo ver a informação do lado, e ele não precisa me encher o saco, né? Testa aí, vê se o valor está certo, testa somente com os dados que você precisa, e aí vai retornar. E aí, para o skill, posso pegar somente a descrição dele e eu vou ter. O mais legal é que pode ser que alguns não tenham informação. Então, se eu tentar pegar uma companhia que não tem heróis, na hora que eu chamar o hero e o skill, eles não vão chamar meu banco de dados. Eles vão partir do princípio que não tem mais nada para processar e ele não vai andar mais para frente. Então, é bem poderoso, né? E aí a gente vai para o terceiro assunto, né, mano? A gente vai por Serverless Architecture, né, mano? Quem trabalha com Serverless Functions hoje? Só para a gente saber. Olha que bacana, cara. Bem pouca gente. Quando a gente fala de serverless, né? Não, é lógico, né? Vamos vender o peixe agora, né, mano? Oh. Quando a gente pensa em serverless, né? A primeira coisa que a gente pensa é falar assim, então beleza, né? Não precisa de servidor mais, vamos queimar tudo agora, né, mano? O chefe gosta de servidor debaixo da mesa, não vai ter mais, né, mano? Mas, basicamente, é a gente delegar essa responsabilidade para algum outro terceiro, né? É basicamente, alguém vai executar esse código, alguém vai se preocupar com esse código para você, e você só se preocupa com a lógica, né? Então, é basicamente um padrão que veio dos microservices lá, ele também faz parte de várias outras arquiteturas, mas basicamente a habilidade de delegar a responsabilidade, de escalar, de trabalhar com processamento para outra pessoa, e a gente só pagar o que realmente usa, né? Então, hoje tem bastante providers trabalhando. A última vez que eu olhei eram esses 5, né? Mas a gente tem hoje bastante ferramentas criando. Acho que a DigitalOcean fez uma nova recentemente. Mas é bem bacana e todas trabalham com o mesmo conceito, né? Só que o cuidado que você tem que ter é, quando você escolhe uma, você vai usar a infraestrutura dessa ferramenta, né? E aí, pra gente que trabalha com JavaScript, isso é lindo, né, mano? A gente trabalha 100% com eventos agora. Então, acontece um disparo, acontece uma trigger, eu recebo esse evento e eu manipulo ele. Então, eu sempre parto do princípio dele. E pensando de outras linguagens, né, uma API também é orientada a eventos, né? Eu recebi um request, eu respondo ele e eu termino a execução. Então, pensando o que seria um evento dentro de tudo isso, né? Uma API, né, seria um evento para mim, ou se alguém for lá e escreveu, cara, fez uma declaração de amor para mim dentro do meu código, consigo receber esse evento, né, mano, e processar esse evento e falar, casa comigo de verdade, né, mano? Dá para fazer rotinas também, então, quer fazer cron, né, cara, quer ficar batendo no site de tempo em tempo, dá para fazer com ele também. E dá para fazer vários outros padrões, várias outras coisas, mas é bem poderoso, né? E aí o que eu falo de legal, e tome cuidado, né, mano? Você só paga o que usar, né? Mas, por exemplo, hoje a gente fala assim, no Heroku não estou pagando nada, ele desliga lá, mas está funcionando. Só que nesse modelo, você paga o que usar. Então, se você não se controlar, ou se você não delimitar quantos acessos os seus consumidores estão fazendo, você pode ter um ataque que a gente falou, acho que é DDoP, né? É tipo pagamento, ataque de pagamento, né? O cara vai bater tantas vezes na sua API que a sua conta no final do mês vai estar absurda e você não tem que fazer, né? Vai ter que pagar. Então, é bom tomar cuidado, né? E aí o melhor, né, mano? Agnóstico à tecnologia. Posso trabalhar com Java, posso trabalhar com C#, posso trabalhar com o que for. Eu trabalho a partir de eventos, o evento é o meu padrão em comum e todo mundo recebe esse valor. Então imagina, uma API chegou, processei e mandei para o banco. Uma outra API ouviu esse evento no banco e falou, putz, Java é melhor para processar isso aqui por conta disso e disso. Faz um novo processamento, joga para o banco. Agora você falou, mano, C# é melhor para trabalhar com isso por esse outro assunto. Então, ele processa e manda e-mail. Então, eu não fico mais preso. Eu posso ter um time de várias outras tecnologias e eles vão se conversar. E não vai ter mais rixa, né? Agora, cada um trabalha no seu quadradinho, mas trabalham feliz dentro do mesmo protocolo. Né? E aí a gente fala, né, de cold start. Né? Então, quem trabalha com Heroku, só para a gente saber, pode ser o free mesmo. Mano. O free é trabalhar também, mano. Não tem problema, não. O Heroku tem esse conceito também. Né? Depois que você não recebe um request, acho que de um dia, a sua aplicação, eu imagino que seja um container, né? Então seu serviço vai morrer um pouquinho. Quando chegar a próxima, ele levanta de novo e continua recebendo os requests. Então, em serverless, é basicamente isso. Então, chegou uma nova, não chegou alguma requisição lá, vai demorar um pouquinho, vai demorar um segundo ou outro, mas ele vai levantar de novo. Isso aqui
latência, as pessoas reclamam um pouco também, mas são coisas que você tem que avaliar em quão disponível a sua aplicação tem que ser e quanto você quer gastar, né? E outra coisa, né? Arquitetura descentralizada, né? Isso é legal, mas é meio assim, né? Porque, pô, a gente vai falando assim, a gente tem times descentralizados, a gente tem times que não se conversam em algum certo ponto, mas eles têm que se conversar para poder fazer a publicação e pensar. A gente fala, então beleza, vamos dividir tudo, né? Então isso aqui é como uma aplicação ficaria, né, cara? Tem várias aplicações, elas se comunicam, ela faz várias outras coisas, e se eu não tiver documentado, eu posso me perder. Então eu tenho que começar a pensar em como eu gerencio um pouquinho os meus serviços, a organização do meu time, senão pode ficar problema e pode ser difícil de gerenciar também. Então, beleza, falamos de serverless, falamos de GraphQL, falamos de Apollo Server, e agora como é que a gente une tudo isso, né? Então, para a gente unir, vamos falar primeiro do Azure Serverless, né? Azure Function Serverless lá. Cara, basicamente o que a gente vai falar aqui funciona para a AWS, funciona para o Google, funciona para qualquer um. Eu vou mostrar por conta das ferramentas que tem, que, na minha opinião, funciona muito legal e é bem fácil, né? Então, o Azure provém para a gente uma command line lá, a gente pode fazer tudo via terminal, não precisa fazer mais dashboard e fica fácil de gerenciar também. Então, do mesmo jeito que a gente instalou o Azure Serverless do Express, a gente só vai mudar de Express para Azure Functions, né? Então, vai ser o mesmo padrão e a gente vai trabalhar da mesma forma. E olha que difícil para migrar de Express. A sua aplicação que está no ar lá, agora você já tinha convertido para o GraphQL e agora a gente vai converter para Serverless, né? Então, vamos pegar aqui, vou inicializar um projeto e ele vai selecionar para mim que vai ser em Node, né? Então, criei um projeto base em Node e agora eu vou só testar se está funcionando, né? Então, eu entrei nessa pastinha e vou dar um new lá só para ele criar um template. Eu não quero ver nenhum código, né, cara? Eu só quero ver se está rodando e se meu ambiente está preparado. Rodei ele, vai surgir para mim uma URL e eu consigo basicamente requisitar ela e verificar se os valores estão vindo conforme eu preciso. Então, bati lá, vai trazer o valor para mim. Vou passar uma core string também, porque é o template que está precisando desse valor e só vai retornar a função, né? Então, é só para retornar um Hello World lá. Então, beleza, retornou o Hello Eric, já sei que está trabalhando, já está funcionando, né? Então, depois disso, eu vou basicamente pegar a minha aplicação atual e vou copiar para esse diretório, né? Então, vou pegar toda a aplicação que tinha lá, que estava funcionando com o Express, vou copiar para cá e eu só vou ajeitar a estrutura do package JSON, né? Então, aonde ele fica é um pouquinho diferente. Ele tem que estar na raiz agora, porque eu tenho várias dependências que se gerenciam. Agora, eu só vou restaurar e instalar o novo pacote, né? Então, dou npm install lá, na velocidade da luz agora, né, mano? Vai instalando muito rápido. Restauro todos eles, né, mano? Por isso que é bom de vídeo, né, mano? Se tivesse que instalar aqui, tava na merda, mano. Tava difícil, né, mano? Então, ó, copiei lá, vou copiar a estrutura da function, né? Como que o Azure trabalha com tudo isso. E agora eu abro no code. E agora vem a parte mais difícil, né? A minha aplicação existente, que está em produção com GraphQL, eu vou só alterar, mano, da onde estava Express para Azure Functions agora. Então, olha que louco, mano. Altera só o textinho do pacote. E lá embaixo, a forma que você exportava o seu servidor, você basicamente comenta e exporta a forma que o Azure vai ler. Então, o seu Azure vai ler essa informação, você exporta ele para os seus consumidores, e aí, teoricamente, é só isso, mano. Não precisa alterar mais nada. A gente só vai alterar o arquivo de configuração agora com o $return, né? Só para o nosso Apollo Server conseguir ler essa variável na hora de fazer o build, né? Então, beleza. Teoricamente é isso. Se a gente pôr para rodar agora, vamos ver o que acontece, né? Vou dar um start. Vai também gerar uma nova URL, né? Porque, pô, ele vai ser baseado na minha estrutura de pastas. Vai gerar essa URL, rapidão também, mano. E a gente já vai para o browser para poder ver, né? Viu que está get post, né? A gente pode limitar isso, falar para ele que ele pode ser outras variáveis também, mas isso é o Azure, né? Fui para o navegador e agora eu vejo lá o nosso browser igual eu estava vendo antes, né? E agora eu posso testar se está realmente funcionando a minha API, que era em GraphQL, agora no Serverless Functions, né? E, ó, aparentemente, está tudo funcionando conforme a gente queria, né? Então, beleza, né? Vamos tentar só pegar mais alguns dados, né? Vamos tentar publicar essa informação agora no Azure, né? Para ver realmente se é fácil ou não, né? Então, eu vou dar só um Azure Function Publish, né? Nesse momento, eu já tinha criado a infraestrutura no Azure, criei alguns pacotes lá, mas só vou publicar para ver como isso funciona, né? Então, ele vai fazer o upload, vai fazer o zip da minha aplicação aqui, vai subir lá e vai gerar uma URL também para mim. E olha que louco, mano. Vai para o navegador.
e o negócio já tá funcionando, né, mano? Vamos ver se tá funcionando mesmo, né? Então bateu lá, subiu e a nossa aplicação tá pronta para receber request, tá pronta para receber os valores, né? Então, mano, vamos fazer um resumão de tudo isso, né, mano? O negócio é bom, né, mano? Oh, dá para fazer muita coisa legal, dá para pegar o próprio projeto que já existe, ir migrando aos poucos e colocar na web. Então, basicamente, o GraphQL é só para evitar endpoints desnecessários, né? O Apollo Server, ele só lê o nosso esquema lá, expõe no front-end para que a gente consiga testar tudo certinho, para ver se tem alguma falha ou alguma coisa. O Azure Functions é para publicar, escalar, então a gente não se preocupa mais se vai escalar ou não. A gente só se preocupa com o cartão de crédito no final do mês, né, para realmente não ter problema. E a gente distribui ele a partir dele, né? E, pô, para ver se tudo isso funciona, né, mano, eu criei um website lá, mano, para mostrar os lugares que eu estou palestrando, os lugares no mundo que eu estou indo. E tudo isso eu criei com o GraphQL. Então, para mim, nessa fase do mapa, não faz sentido trazer informação de detalhe da Talk. Lá na minha palestra, eu falei assim, putz, eu só quero saber a localização. Então, traz só a localização. Se você clica no país específico, eu bato no GraphQL de novo e falo, agora me traz somente o que o meu cliente precisa para mim conseguir cachear de uma forma melhor. Então, pô, a API está pública. Se quiser acessar lá no ericoindo.com, tá bem fácil de trabalhar também. E se divirta, né, mano? Tudo isso é para a gente se divertir mais, para a gente tentar ganhar mais também, né, mano? Para a gente conseguir gastar menos, porque, pô, às vezes a gente está gastando muito no browser, a gente está gastando muito com o cloud, e esse dinheiro pode ser convertido em breja, né? Então, essa é a ideia, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês, mano. Todo o conteúdo tá lá já, né, mano? Esse barcode só faz sentido se vocês tirarem foto, senão ele não funciona, então pode tirar a foto, hein? E, mano, dá um ping no Twitter lá também pra falar que tá uma bosta, falar que tá bom, beleza? Obrigadão, então, mano. Valeu! Boa, Eric. Parabéns. Belíssimo. Valeu.